cordiais da parte de Deus para nossos amigos que nos acompanham a partir de casa. Estamos aqui hoje a dar início de um novo trimestre e temos aqui como convidado do nosso programa eu, João Osse, e o meu irmão Gilberto Durão. Irmão Durão. Tá. Boa Bem-vindo. noite ou bom dia, sei lá qual eu Exato. posso utilizar. Nós estamos a entrar em um novo trimestre e novos desafios vêm pela frente. E nesse novo trimestre nós temos aqui o primeiro título da lição, Como Ler os Salmos. E acredito que ao longo do estudo vamos conseguir compreender o que o livro de Salmos tem para nos apresentar ou para nos ensinar. Ok. O livro de Salmos, ele que, em termos de autores, temos os autores divididos, temos alguns que escreveram muito mais que outros, mas aqueles que escreveram menos não têm menos importância ou menos relevância por esse fator. Podemos destacar, por exemplo, Davi como daqueles que mais escreveu nos Salmos, e durante todo esse trimestre vai ser o nosso tema central estudar o que os Salmos têm para nos revelar acerca de Deus, seu plano da salvação e o meio pelo qual Ele mesmo estabeleceu para nos livrar do pecado. Nós, Gilberto, como ler os Salmos? Vamos rapidamente, se calhar, passar no versuário. Quer ler para nós o versuário, irmão Gilberto? Com certeza. E disse-lhes: São essas palavras que vos disse ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas, capítulo 24, verso 44 e 45. Jesus fazendo uma declaração aos seus discípulos em como convinha que se cumprisse o que sobre ele estava escrito, ele faz menção de que estava escrito sobre ele não apenas nos livros dos profetas, e nós aqui os adventistas, e não só teologicamente faz-se a divisão de profetas maiores e profetas menores. Jesus diz que convinha que se cumprisse o que estava escrito sobre ele, tanto nos profetas maiores como nos profetas menores, mas também se convinha o que estava escrito sobre ele nos Salmos. Irmãos Gilberto, estava escrito alguma coisa acerca de Jesus nos Salmos? Os Salmos são apenas músicas? Como é que podemos compreender isso? Sim, o que nós conseguimos compreender é que há uma parte do Salmos 22 que fala sobre isso. E Jesus usou estes salmos para se referir sobre os seus inimigos estarem sobre os seus pés. Eu já não tenho assim exatamente, até estava a procurar aquela hora, mas acabei de esquecer. É o Sem Salmo problema. 22. Salmos, deixa eu só ver, Salmo 22. Deixa eu confirmar aqui. Depois vamos lembrar para não perder muito tempo. Ok, ao nos lembrarmos do decorrer da lição, vamos fazer menção desses salmos outra vez. Então percebemos que os salmos, eles, segundo a lição, eles foram escritos em forma poética. A Bíblia mostra ser um livro completo, se me conseguem compreender, porque nós temos na Bíblia, temos história, temos profecia, temos cartas, mas também temos poesia. E através dessas poesias, Deus inspirou os autores do livro de Salmos para transmitir mensagens ao seu povo. É por isso que rapidamente eu se calhar pulo já para a lição de domingo, porque eu acho que a lição introdutória, a lição de domingo e a lição de segunda-feira, elas estão interligadas, porque os salmos eram um elemento fundamental no culto de louvor e adoração do povo de Israel. Certo, irmão Gilberto? Claro. Então, o que é que eu posso dizer aqui na lição do domingo? É que os salmos foram compostos para uso no culto privado e no culto comunitário. E no culto comunitário, o que é que nós estamos a nos referir? O culto tem a ver com o povo todo. O privado, né, é individual, como nós sabemos. Eram cantados como hinos no culto no templo. Quer dizer que
o livro de Salmos, o seu principal objetivo eram louvores, ou os louvores refletia o seu principal propósito. Isso quer dizer que louvar a Deus. E os salmos eram uma parte indispensável no culto de Israel. Por quê? Porque os salmos tinha todo tipo de conforto que o povo precisava buscar. E era nos salmos onde o povo de Israel, em termos de adoração, buscava os livros de salmos para adorar o Deus no templo. Existe uma característica específica dos Salmos que parece que elas relatavam a experiência pessoal dos seus autores com Deus em determinadas situações. E essas experiências, elas diferiam. Algumas eram de tristeza, algumas de alegria, algumas de louvor e exaltação a Deus, mas parece que em cada uma dessas experiências Deus faz uso através dos salmos para transmitir uma mensagem ao seu povo, porque para além do culto privado, ela também era para o culto comunitário. Irmão Gilberto, como podemos relacionar aqui o facto de Deus fazer uso da experiência de um indivíduo, da experiência de um autor, e através dessa experiência sarar ou tratar de um problema específico da comunidade? Como é que podemos correlacionar esse aspecto de que é a minha experiência, mas a minha experiência pode ser utilizada para sarar a comunidade de fé a que pertenço? Isso é muito simples. Existem situações que eu estou a viver e o irmão Ossi ainda não viveu. Se eu tiver uma experiência com Deus, o irmão Ossi ainda não passou por lá, eu tenho a capacidade de transmitir a experiência que eu passei para o irmão Ossi que ainda não passou ou espera passar. Então, por isso é que Deus utilizava as experiências individuais para poder ajudar a comunidade, que era a própria igreja naquela altura. E nós temos vários exemplos que nós podíamos aqui discutir. Mas o que é importante nós também termos em mente é que os salmos, alguns mencionavam algumas dificuldades e para alguns salmos focalizavam em algumas alegrias. Quer dizer que os salmos, quer dizer, no fundo, a leitura que eu consegui fazer dos salmos é que o salmo é um livro completo. É um pacote completo que tem tudo aquilo que cada um de nós, desde o princípio da terra até antes de Jesus voltar, todos os nossos problemas estão refletidos em salmos. Nós podemos ir lá buscar força, podemos ir buscar conforto em salmos. Então, os salmos, para mim, eu acho que o salmo é um livro extremamente completo, porque aí nós conseguimos buscar forças, conseguimos ir buscar energias espirituais para poder nos confortar. Realçar um outro aspecto aqui, que o irmão Gilberto esteve aqui de alguma forma a fazer menção. Olhemos para o facto de que o livro de Salmos é um livro completo. Ele é completo e nos permite, independentemente da situação que vivemos, percebemos que o livro de Salmos tem uma mensagem para nós. Que Deus, através do livro de Salmos, tem uma mensagem a nos comunicar. Mas também existe um outro aspecto a realçar, que é o aspecto de que o facto de termos no livro de Salmos experiências relativas a alegrias, relativas a tristezas, relativas a momento de aflição, relativos a momentos de euforia, faz-nos perceber que Deus não está indiferente às situações que vivemos. Ou seja, Deus, na sua palavra, ele não esconde a realidade humana, que é uma realidade de altos e baixos, que é uma realidade de inconstância, que é uma realidade de alegrias e tristezas, de vida e de morte, de ganho e de perda. E o que percebemos é que, através desse livro, Deus mostra que Ele está interessado na nossa vida de tal modo que nos momentos alegres Ele quer estar conosco, mas também Ele quer estar conosco nos momentos de tristeza. Irmão Gilberto, já fugindo, porque nós vamos passando assim, só de relâmpago, só de relâmpago. A lição diz que os autores eram homens de fé genuína. Isso que a lição de segunda-feira diz assim, olha, os autores eram indivíduos de fé genuína. Como é que nós podemos olhar para a genuinidade da fé
desses homens e transportá-la para os nossos dias, que mesmo sendo homens que tinham uma fé genuína, não estavam isentos da realidade da vida, de ter que lidar com alegrias e tristeza. Como é que podemos trazer isso para a nossa vida? Que lições podemos aprender? Uma das lições que eu acho que nós podemos aprender é que nenhum homem ou nenhum ser humano é perfeito. Todos nós, exceto Jesus, foi o único que passou pela história deste planeta, ou deste mundo, que foi perfeito em tudo. Uhum. Se não, desde Adão, após o pecado, até que o último ser humano que poderá existir na face desta terra, todos nós vamos passar por altos e baixos. E para dizer que também esses salmistas, eles tinham uma devoção genuína a Deus e tinham uma fé profunda. Mas apesar disto, eles também tinham os desânimos, como acabou de dizer. Tinham as tentações que lhe assolavam, assim como cada um de nós. Mas apesar disto, desses escritos, há muitos tempos atrás, os salmistas certamente refletem parte do que nós vivemos hoje. Então nós não podemos fugir aqui à regra. Apesar de nós sermos crentes, Uhum. todos nós, todos nós, independentemente do momento, vamos passar por altos e baixos. Esses altos e baixos, às vezes, nos faz refletir como está a nossa relação com Deus. Nós vamos refletir um bocadinho. Mas, irmão Por Gilberto, quê? Sim. eu preciso cortar assim rapidamente, irmão Não Gilberto, há se problema calhar só nenhum. para fazer uma questão. Então, e aquela ideia de que o filho de Deus não sofre, eu sou filho do rei, eu não posso passar necessidades, o meu Deus é o médico dos médicos, eu não posso ter uma doença terminal. Como é que se relaciona com o facto de que homens de fé genuína passaram por desânimos? Como é que relacionamos isso? Então isso é verdade? Não é Eu até verdade, tenho um irmão texto. Gilberto? Eu até tenho um texto que eu vou poder aclarear melhor o que está acabando de dizer. Que é São João 16, verso 33. Diz o seguinte: E disse-lhes essas coisas para que em mim tenhas paz. No Uhum. mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu acho que essa é a resposta correta para essas situações, porque este pensamento de que você, quando entra para a igreja, tudo que é problema desaparece, isso não é verdade. Isso é uma ilusão. Por isso é que muitos não aguentam este clima, esta situação espiritual e acabam desistindo. Mas Jesus diz que não, vocês vão ter aflições. Eu passei por isso. Então, se Jesus passou pelas aflições, quem somos nós que não vamos passar pelo mesmo caminho? Então, não importa o tamanho da nossa fé, não importa o tempo que tivermos na igreja, todos nós passaremos pelo vale da sombra da morte. Todos nós vamos passar numa noite de escuridão, Hum. onde às vezes vamos perder, entre aspas, podemos vir a perder a fé. E eu até posso lembrar aqui de uma lição que nós estudamos acerca de Elias, que Elias teve depressão. Quando a Jezabel ameaçou lhe tirar a vida, ele entrou em pânico, mas era um homem de Deus. Hum. Então, as pessoas que são crentes também passam por essas situações. Agora, o importante é nós não nos mantermos no estado em que nos encontramos, porque se assim for, nós vamos ter sérias dificuldades para poder colmatar essas situações, que são questões espirituais. É uma questão, é um processo. Isso vai e vem. E nós não podemos manter-se nessa situação do desânimo. Pelo contrário, devemos buscar forças para que possamos animar as pessoas que também vierem a passar por essas situações no futuro. Obrigado, irmão Gilberto. Já assim, se calhar, em, em, em tom de contribuição, a última parte do último parágrafo da lição de segunda-feira diz o seguinte: os salmos transmitem uma promessa divina a todos os que aceitam pela fé os dons de Deus, do perdão e de uma vida nova. No entanto, ao mesmo tempo, não tenta encobrir, esconder ou minimizar as dificuldades prevalecentes no mundo caído. Uau! É bom perceber que
a lição começa a ficar assim um pouco gostosa, irmão Gilberto, mas o tempo não perdoa. Mas eu sou É, obrigado a ter que voltar um pouquinho, que é... Irmão Gilberto, os salmos eram incorporados em todos os aspectos do culto de Israel. Um exemplo prático. A arca da aliança do Senhor precisa ser carregada para o templo. E o que é que a caravana e os levitas fazem no decorrer desse trajeto de levar a arca para o templo? Salmos. uhum, A dedicação do templo vai acontecer. E o que é que temos? Salmos. os salmos. Olha, permitam-me, se calhar, também chamar aqui um outro fato. Josafá, se não estou agora em erro, se tiver, por favor, corrijam-me, mas penso ser Josafá, está aflito porque está a ser atacado, ele vai ter com Deus e o Senhor diz, olha, vocês vão, só precisam cantar, só precisam cantar. E eu me arrisco a dizer que foram cantar, e foram salmos. Foram salmos em todas as esferas ou em todas as áreas do culto, seja privado, seja do culto comunitário. Os salmos estavam presentes. A pergunta que eu faço é, irmão Gilberto, os salmos hoje estão presentes no nosso culto privado, no nosso culto comunitário? Não, não. Temos que fazer uma Eu introspecção. acredito que não. Eu acredito que não. Acredito que não, acredito que sim ao mesmo tempo. Eu vou, porque nós Justifique-se, faz favor. não podemos ser muito generalistas. Sim. Eu digo que não, por quê? Porque são poucos momentos que nós colocamos os salmos como um triunfo para a vitória. Às vezes o problema que estamos a enfrentar, nós só precisamos cantar. Hum. E a vitória já está ganha. E dificilmente nós cantamos. Mesmo a partir dos nossos lares ou das nossas casas. E também para dizer que os salmos eram uma parte indispensável do culto de Israel, não é? E acabou de dizer que para questões de dedicações, para questões religiosas ou profissões, os salmos eram lidos ou cantados. Então, cada um de nós devia começar a buscar os exemplos que os outros passaram atrás ou não tiveram no passado. Porque o inimigo não gosta dos hinos, do hinário. O irmão sabe disto. E há hinos que Satanás detesta, como o Cristo comandante. Aquele estremece as hostes satânicas. Hum. E às vezes, dificilmente nós usamos os hinos nos nossos lares. É uma forma de expulsar os espíritos maus. E às vezes a vitória está ganha é só apenas com um cântico. E eu já não me lembro onde, que diz que nós temos que ter um cântico no coração. Sim, sim. Tem sempre que ter um cântico no coração. Porque o cântico pode ser sinônimo de adoração. No Ministério Jovem, se não estou em erro agora, faz parte do voto dos desbravadores. Se tiver em erro depois, os irmãos ajudem-me a lembrar no culto na igreja. Mas, meus irmãos, a lição da semana está a desafiar-nos a utilizarmos o livro de Salmos constantemente, porque existem verdades que estão lá guardadas. E só um indivíduo que, com amor, que com perseverança cavar, terá a possibilidade de encontrar tais tesouros. Eu lembro, já agora pulando para outra lição, que é a questão de ter um cântico no coração, porque parece que a lição de terça-feira é sobre isso. É um cântico Uhum. para cada fase. Está em fase de sofrimento, há um cântico para aquela fase. Está numa fase de alegria, há um cântico para aquela fase. Está numa fase que é casamento, é matrimônio, é a alegria da criação de uma nova família, há um cântico para isso. Porque Israel tinha um cântico para cada fase. E existe, já agora chamando, se calhar aqui a experiência, quando criança, e são na época, hoje no Ministério Jovem Angola chamam de aventureiros, mas na época para nós eram os tições. Nós tínhamos uma recomendação que era ter o Salmos 23 na cabeça. O É. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que o que me ajudou a ultrapassar aquela fase foi nada mais, nada menos que o Salmos 23. Um Salmos que memorizei há cerca de 20 anos atrás. Cerca de 20 anos atrás.
O quão importante é termos sempre um cântico no coração, irmão Gilberto? Qual é a importância disso? Serve para o quê? Ajude-me a perceber isso, irmão Gilberto. Epa, é assim, eu acho que os cânticos ou os hinos, eles devem servir para exaltar Deus, a sua majestade, o seu poder da criação. Porque não há coisa que o inimigo mais teme do que hinos que exaltam o nome de Deus. Ele fica extremamente furioso. Porque os hinos, quando exaltam a Deus, rebaixam Satanás. Porque eu tenho um livro que eu muito amo e gosto muito de ler, que é A Verdade sobre os Anjos. Antes de Satanás induzir Adão e Eva a pecar, ele começou a ouvir os hinos que os anjos estavam a cantar. E quanto mais os anjos cantavam os hinos para exaltar a Deus, ele mais ficou irritado. Foi assim que disse, não, agora mesmo, eu vou induzir o primeiro casal a cair no pecado. E foi o que ele fez. Então, os hinos ou os salmos são importantes. Por quê? Porque nós podemos até usar os salmos de agradecimentos pela vida, pelo dia que nós tivemos, pelo ano que está a terminar, nós estamos a terminar o ano 2023, não é? Embora já estamos numa outra lição, mas os salmos têm grande impacto na vida dos filhos de Deus. E também existem aqueles salmos que nós podemos pedir sabedoria. Sabedoria a Deus. Existem também aqueles salmos que são reais, que apontam para Cristo, que é o soberano rei e libertador do povo de Deus. Então os salmos têm grande impacto na vida dos filhos de Deus. E quando falamos de salmos de sabedoria, eu não podia passar ou deixar passar esse momento sem fazer menção a um salmo muito bonito. Muito bonito. Salmos capítulo 1 e o verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é sabedoria. Através do livro de Salmos, Deus nos convida a escolhermos os nossos amigos, a escolhermos a mesa onde sentamos, a escolhermos as palavras que saem da nossa boca e aquelas que ouvimos. Salmos de sabedoria, ou seja, para cada fase da vida, Deus, através do livro de Salmos, tem uma verdade que nos quer comunicar. E existe um outro aspecto também que eu preciso realçar aqui. É que os Salmos foram escritos em linguagem poética. E a tradução, por vezes, ela não é perfeita. Ela permite com que parte da beleza literária do Salmo se perca. Mas ainda existem belezas que podem ser apreciadas. Então, convidar aqui os jovens estudantes de língua portuguesa que, para além de apreciarmos a poesia portuguesa e a literatura portuguesa que é rica, existe uma poesia, existe um texto com tanta riqueza literária que pode ser explorada. E isso está no livro de Salmos. No livro de Salmos nós temos poesias e através dela nós podemos não apenas aprender lições para a vida espiritual, mas também para a vida prática, porque existem verdades escondidas nessas poesias. Irmão Gilberto, os Salmos são orações inspiradoras. E tens a palavra, por favor. Como assim os Salmos são orações inspiradoras? Em que momento é que no livro de Salmos o salmista disse, olha, agora vamos orar? Como assim? Explica isso, irmão. São as palavras que estão contidas no livro de Salmos. Por isso que eu no princípio disse que Salmos é um livro completo. Tem tudo aquilo que a raça humana tem passado. E os Salmos são orações e louvores inspirados de Israel. Israel passou por momentos bons e momentos maus. E também podemos dizer aqui que os salmistas dirigem-se a Deus pessoalmente como meu Deus, ó Senhor e meu Rei. E ele também, dizem os salmistas, imploram a Deus, dá ouvidos, ó Senhor, ouve-me ou acode-me. Essas são claramente expressões de alguém que está a orar a Deus.
E é aquilo que acabou de fazer a pergunta, não é? E dizer também que os salmos proporcionam aos filhos de Deus momentos de intimidade, como descrito em Romanos 8, 26 e 27. É isso, Salmos quer dizer, um pacote completo. Em Salmo nós temos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada com Cristo. Em Salmo nós podemos encontrar isso. E dizer também que a profundidade espiritual dos Salmos fala a uma diversidade de situações de vida e cruza todas as barreiras, culturas, religiosas, étnicas e de gênero. Por outras palavras, quando lemos os Salmos, descobrimos que eles expressam esperanças, louvor, temor, na tristeza e na amargura, coisas que as pessoas enfrentam em toda a parte, em todos os séculos, circunstâncias diferentes, falam a todos nós a linguagem das nossas próprias experiências. Então, o Salmos é isso. Ele cruza situações inimagináveis. Salmos tira-nos também da nossa zona de conforto, se nós pudermos assim dizer. Tira-nos da nossa zona de conforto. Porque o Salmo exprime a profundidade e a largura da vida espiritual. Então, nós devemos ter isso na nossa mente. Que Salmos não é só esperança. Salmo não é só alegria, Salmos também inspira tristeza. Ou explica situações de momentos de tristeza que os outros salmistas passaram ou tiveram essa situação a viver no passado. Quando fala do facto de que o Salmo exprime a natureza da vida espiritual, faz-me voltar ao comentário que fez há pouco o irmão Gilberto, de que Deus, através dos salmos, quer ter intimidade conosco. E as duas figuras que representam o relacionamento de Deus e a sua igreja na Bíblia são, e já realçando uma delas, é o casamento. E os momentos de intimidades entre um casal, entre marido e mulher, também representam os momentos de intimidade entre Deus e a igreja. Deus quer ter intimidade com a igreja. Com a igreja, eu, João Onça, como pessoa, mas com a igreja, nós, comunidade de fé. E Deus coloca os salmos como um meio pelo qual ele pode ter intimidade conosco. E através dessa intimidade, porque esse é um aspecto importante, porque a Bíblia diz que é através do contemplar nós somos transformados. Deus quer que lhe contemplemos para que possamos ser transformados. E os salmos nos dão essa oportunidade de contemplar a Deus. Os salmos nos permitem ver que os autores no passado já se debatiam sobre assuntos importantes. Sobre, por exemplo, o assunto de que parece que o ímpio prospera. E o justo não. O justo passa rapidamente, mas o ímpio prospera. Salmos 70 debate sobre esse assunto. Então percebemos que o Salmos não está preso a um tempo, não está preso a uma circunstância. Ele é intemporal. Ele serviu para o passado, serve para nós, vai servir para nossos filhos e nossos netos. Ele serve para mulheres, serve para homens, serve para trabalhadores, serve para desempregados. Ele serve para pessoas em alegria e serve para pessoas em tristeza. Ou seja, Salmos é nada mais, nada menos que um livro completo. Um livro no qual Deus tem mensagens a transmitir para nós. Irmão Gilberto, a nossa lição é boa e conseguimos, se calhar, fazer aqui uma proeza de chegar até a lição de quarta-feira. Quer fazer algum comentário em relação à lição de quinta-feira e de Rápido, sexta? Assim, de forma muito rápida, para que não, não só para passemos quinta, sem tocar quinta-feira, nesses só para assuntos. quinta-feira. Faz favor. É só para dizer que o mundo dos salmos está totalmente centrado em Deus. Procura submeter a Deus em oração e em louvor. Todas as experiências da vida. Deus é o soberano Criador, o Rei e Juiz de toda a terra. Então nós devemos perceber que
os Salmos, o centro de Salmos é Deus. E o objetivo nesta lição é nós submetermos a Deus. Em todas as experiências que nós tivemos que passar na vida, Deus deve estar no centro da nossa vida. E dizer também que, às vezes, os nossos inimigos abusam o povo de Deus e dizem, eu vou ler rapidamente aqui Salmos 42, verso 10, que diz o seguinte: Faz favor, irmão Gilberto. os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários me afrontam, dizendo-me o dia todo, onde está o teu Deus? Às vezes, essa é a forma que os nossos inimigos espirituais têm para nos poder humilhar ou abusar. Por isso é que eu disse que no livro dos Salmos, o centro é Deus. Deus está no centro do livro dos Salmos. E a centralidade de Deus na vida produz a centralidade da adoração. E sempre que Israel tinha problema com Deus, o problema estava na adoração. A forma como nós adoramos a Deus, muitas das vezes, mostra que tipo de relação é a nossa em relação a Deus. Deus deve ser o centro da nossa vida. Em todas as experiências que nós tivemos que passar. Quando a adoração está mal, a nossa relação com Deus também não vai estar boa. Em poucas palavras, é isso. Obrigado, irmão Gilberto, pela participação no estudo da lição número 1, a primeira lição do trimestre, com o tema Como ler os Salmos, e em forma de desafio para aquelas pessoas que nos acompanham no estudo da lição. Muito mais do que aprender como ler o livro de Salmos, é mesmo ler o livro de Salmos. E o desafio é, seja na meditação matinal, seja o texto espontâneo durante o dia, seja na meditação antes de ir para a cama. Tire tempo, estude o livro de Salmos, leia, descubra as verdades que Deus tem para transmitir, tanto para ti, para a tua família e para a igreja, para a comunidade de fé na qual pertences. Deus tem verdades e Ele quer transmitir-nos. Então, muito mais do que aprendermos como ler o livro de Salmos, que tal lermos o livro de Salmos? Esse é o desafio da semana. E sem mais delongas, já em forma de conclusão, permita-me, irmão Gilberto, fazer leitura do texto-chave da lição da semana. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Seja para nós a vontade de Deus, a nossa oração. Amém? Amém. Amém.